Bom dia a todos, cumprimento o senador Hélio José, meus colegas aqui de bancada, né? Frederico Flósculo, Lúcio Renaud, professor Isaac e a colega Gabriela Tenório. É um grande prazer estar aqui. Lembro que em 1974 o senador Catete Pinheiro nos chamou para debater os problemas urbanos de Brasília e a UNB esteve presente. Isso, a minha primeira fala no Senado, exatamente há 44 anos. Volto aqui com prazer, eu sou um frequentador dessa comissão, porque eu acho que ela tem um valor grande, porque põe o Brasil a par do que acontece na metrópole brasiliense e da sua coroa metropolitana, que vulgarmente chamam de entorno. Aliás, a lei que estendeu os municípios devia ter retirado o entorno e colocado periferia metropolitana, é uma periferia geográfica, que nós, tanto na UNB como na Codeplan, tivemos o prazer de modificar para identificar pessoas que têm um grande convívio com Brasília, quer dizer, que tem uma interação grande, de acordo até com os critérios do IBGE. Bem, passa aqui. Eu quero lembrar Milton Santos, um querido amigo e colega que faleceu em 2001, um grande geógrafo, pensador, humanista e meu amigo. Ele fala muito a propósito dessa palestra de hoje, eu escolhi essa frase. Cabe pelo menos duas perguntas em um país onde a figura do cidadão é tão esquecida. Quantos habitantes no Brasil são cidadãos? Quantos nem sequer sabem que o são? Isso no livro em que ele tem um artigo Há Cidadãos nesse País, que é o livro Espaço do Cidadão, de 1987. É para nós refletirmos sobre a realidade que há pouco o senador até referiu, porque vai da escritura a outros aspectos que eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui um resumo, né, introdução, vou definindo algumas coisas, a teoria e a prática no momento atual e a teoria e a prática da qualidade de vida, indicadores de qualidade ambiental e a título de conclusão para o nosso debate. Bom, primeiro, urbanização, eu quero definir geograficamente que ela tem três componentes: expansão populacional, formação de redes urbanas, crescimento físico, estrutural, né, socioespacial, e mudanças e transformações que são importantes e que geralmente são esquecidas. Retirei os primeiros componentes de Harold Carter, que falou em mudança, mas não falou em transformação com a profundidade que necessita. Então, a expansão populacional de Brasília se deu já com 2.915, né, o IBGE reavaliou a estimativa de 3 milhões e pouco, era 3 milhões e 38 mil, baixou um pouco porque superestimaram as migrações foram reduzidas a cerca de 15 mil pessoas por ano, né? Então o saldo migratório é muito pequeno. E o que chamo vulgarmente de entorno, que geograficamente é a coroa metropolitana, né? A periferia geográfica da metrópole brasiliense, com 1.285.000, segundo o IBGE. Então nós temos na realidade uma metrópole com 4.200.000, que a coloca em terceiro lugar em termos de metrópole, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, e até pela sua estrutura, não é? Embora não tenha indústria, que é um elemento importante da classificação de metrópole, aqui você tem serviços de primeira linha, de primeira grandeza. O Senado, por exemplo, a Câmara, as universidades, etc. Bom, a universidade, uma metrópole tem que formar rede urbana. Brasília definiu, de acordo com Lúcio Costa, que Brasília definiria a sua área metropolitana, enfim, né, a sua periferia metropolitana. Tem que ter um crescimento físico como tem, né, espacial, até demais no meu entender, e estrutural, porque a sua estrutura vai modificando com o tempo, né? E isso tudo é não só espacial, territorial, mas é também social. A mudança vai se dando nesses três patamares.
As mudanças são as mudanças do tipo que fizeram com o IAPI em 1971, quando fizemos uma pesquisa de mobilidade interna, não é? Naquela época, mais gente trabalhava no plano piloto e menos nas nossas antigas cidades satélites, hoje regiões administrativas, não é? A mudança era a seguinte: 82 mil habitantes, talvez um pouco mais, foram retirados da favela ao redor do Núcleo Bandeirante e transferidos para a atual Ceilândia, que já tem mais de 400 mil habitantes, como daqui a pouco eu mostro. Então, isso também transformou o espaço. O espaço é aquele espaço construído, o espaço usado, né? Segundo Milton Santos, é aquilo que o homem constrói ao longo do seu tempo. Foi lembrado aí o espaço do tempo do Neolítico, né? Que foi se transformando com os milênios, não é? Então, o meio urbano se complexifica, não é? E causa o gigantismo que se tem no que se chama de metropolização, que é um outro processo. É um processo que precisa de massa populacional, geralmente agigantada em todo o mundo, né? Nova York, Tóquio, Londres, Paris, né? Moscou, enfim, cidades que ficam com uma atraem população e até em demasia, segundo eu falei há pouco, no meu entender. Vai ter uma complexidade funcional, porque para atender essa massa populacional e as cidades, digamos, da sua área de influência, né, acaba levando que ela é uma grande cidade. Então, a metropolização é um processo que agiganta a urbanização que está aí conceituada. Na qualidade de vida que nos compete aqui analisar, também não me detendo um pouquinho mais se eu tiver tempo, nós temos uma infinidade de critérios, conceitos, né, teóricos, metodológicos, para teorizar e aplicar na vida cotidiana a temática em pauta que eu abreviei de QV. Bom, considero que a QV não é linear e pode variar no tempo e no território, né, construindo espaços cada vez diversificados, de pessoa a pessoa, e geralmente é confundida com felicidade. Acabei de receber da colega Ana Maria Nogales um grande relatório sobre a felicidade no mundo inteiro. E aí aparece, digamos, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia, né? E assim como a Suíça, como os 4 países de melhor qualidade de vida no mundo. Quer dizer, então, e isso que a Finlândia há 20 anos não tinha nem asfalto, há 30 anos não tinha asfalto. Hoje investiu maciçamente em educação e é esse país pequeno, mas com uma grande qualidade de vida, que eu conheço bem porque eu tenho um colega casado com uma finlandesa que explica como é. As bibliotecas são gigantes, belos palácios revestidos de mármore e grandes acervos, que eu acho que faz as crianças também felizes por consultar obras do mundo inteiro. Então, quem é feliz tem boa qualidade de vida. E o amargurado, triste, pode ser um portador de qualidade de vida ruim. Esse é um conceito inventado por mim, porque fiquei refletindo como é que é a pessoa, por exemplo, numa cidade que foi planejada. Eu hoje contesto isso, meu caro Frederico Flósculo e colega Gabriela. Os arquitetos falam muito em cidade planejada, ela foi planejada no começo. Hoje em dia, pelo mostreio que um astronauta nos mostrou, é uma cidade muito, muito ramificada, não é? Que, como falou o senador, tem uma qualidade ruim de quem se transporta aqui dentro, seja por ônibus, metrô, sempre muito apinhado. Então, a vida na metrópole é revestida sinteticamente de todos os aspectos referidos, não é? Que vai do trabalho, do transporte, da habitação, não é? Que nós temos um déficit aí que não é de hoje, não é? Como também temos 316 mil desempregados, não fruto do momento atual, mas fruto de uma história que começa quando o Diese pesquisa a qualidade de vida de quem não trabalha, por exemplo, através da PED, que é a pesquisa Emprego e Desemprego levada a cabo pela Codeplan, Secretaria de Trabalho, sede Smith, hoje, secretaria com muitos aspectos dentro dela, e a Codeplan, o Diese e a Secretaria, portanto, fazem esse levantamento mensal que nos mostra como é que está, digamos assim, o montante de empregados, né? São muitos, nós temos um aumento das pessoas com idade de trabalhar, né? E com isso também aumenta a quantidade dos que não conseguem emprego
emprego, porque nós chegamos num patamar, senador, um patamar que está limitado ao tantos empregos que se criou e estagnou no terciário, né, e no quaternário, que é o terciário de melhor padrão, segundo classificam os franceses. Não é? Bom, então a teoria e a prática da qualidade de vida. Note-se que a qualidade de vida for analisada em metrópole industrial, o ambiente pode estar deteriorando ou deteriorado por causa da sua estrutura, né, favorável à poluição ambiental, que é importantíssima nos dias de hoje. Dá-se pouco aspecto aqui, né, sobre, digamos assim, temos ventos e tal, que dissipa a nuvem de poeira, né, mas São Paulo, por exemplo, tem um cogumelo. No inverno, a poluição não vai para a atmosfera, ela fica estagnada num certo patamar do espaço, e você vê aquele cogumelo tomando conta da cidade. Então, o tráfego também é cansativo, né, congestionado. Quando tem 200 quilômetros é pouco, né? Aqui você já tem 20 quilômetros de congestionamento nas nossas BRs, né? E BR-20, a BR-40, né, que confluem nos primeiros horários da manhã para o plano piloto, que aqui trabalham 42% dos trabalhadores do Distrito Federal, não é? E mais os que vêm da coroa metropolitana. Então você tem aí um ambiente congestionado, né? O trem e o metrô, precisamos de um trem suburbano, não é? O metrô é apinhado, nas metrópoles como o Rio e São Paulo, eles também, às vezes, são depredados porque não têm condições, né? Muito apinhados. Os automóveis em número cada vez maior. Aqui em Brasília, segundo eu sei, tem 7.000 automóveis novos entrando toda semana, aliás. 7.000, é muito veículo. Já chegamos aí a 1.700.000 veículos ou até mais. Então, tudo isso perturba, gasta combustível, cansa fisicamente a pessoa, e eu tenho pensado muito numa coisa que não é pesquisada, meu caro Isaac Reutemann, o cansaço psíquico de quem anda quem vem, por exemplo, da chamada Planaltina de Goiás, né, a Brasilinha, levanta às 4 da manhã. Então, uma pessoa que vem trabalhar aqui... Exatamente isso, professor, que eu acho que seria uma grande situação, que precisa ver esse cansaço, essa fadiga física. E mental. Esse mental, da pessoa ficar dentro de um ônibus 3, 4 horas de manhã, e depois 3, 4 horas à tarde. A pessoa convive quase mais dentro do ônibus do que no local de trabalho ou na sua família, para poder vir trabalhar. Esse é um grande problema das metrópoles, Manaus, aqui Brasília, que nós estamos enfrentando. Não é específico de Brasília, né? Você tem... Uma perda de tempo. Olha, nós tivemos um caso específico, o Recanto das Emas, eu não sei se o senhor sabe lá que tem a Recanto das Emas e Riacho Fundo do Ouro de um lado, o Recanto das Emas do outro. Aí tem o problema do viaduto naquela via que interliga do Gama a Samambaia. Todas as manhãs e todo final de tarde é um caos para os habitantes do Recanto das Emas e do Riacho Fundo, e com reflexo na população do Gama e de Samambaia. Por isso que a nossa bancada indicou de forma impositiva uma emenda de 50 milhões de reais para a construção daquele viaduto, que alguns gargalos que realmente deixa difícil. Essa via, por exemplo, que liga Planaltina Goiás a Planaltina DF, ela é um engarrafamento só de manhã, que sai de Planaltina de Goiás a 019, né? Acho que é 019, sei lá, que liga Planaltina de Goiás, é 020, não, que vai até a 020, tá certo? Ela sai de Planaltina de Goiás até a 020, eu acho que ela é 118, é 119, sei lá. É uma que sai de Planaltina de Goiás a BR-020. Ela é um engarrafamento só, de cabo a rabo. Eu, como parlamentar, já apresentei, inclusive, emenda para duplicar essa via. Ela é uma via que causa isso que o senhor está falando. Então, essa fadiga mental, esse cansaço físico, é que eu acho que seria o grande mote que os governantes, que quem quer ser governador de estado, quem quer ser presidente da República, quem quer ser deputado federal, quem quer ser senador e quem quer ser deputado estadual, e no caso de Brasília distrital, precisa se concentrar, porque ou a gente soma esforços para poder superar essas dificuldades ou não vai resolver, não é isso, professor? Concordo muito com essa posição sua, senador, e obrigado pela intervenção. Os dois aspectos que eu citei, né, gastos e cansaço, eles sempre são levados em conta como pares siameses, né?
sempre estão juntos nos setores que acaba afetando a saúde coletiva metropolitana. Então, é uma coisa a ser pensada realmente. Depois eu tenho uma posição, até porque eu estou levantando problemas e eu tenho que apresentar uma solução. Então, vamos em frente. Aqui tem os indicadores de qualidade ambiental, não vou poder mostrar todos, não é? Mas ficam aí registrados, que a qualidade ambiental, porque estão ligados à água tratada, então Brasília é muito privilegiada, talvez a melhor cidade do Brasil, quase 90% tem calçada na rua, 80% afirmam dispor de rede de drenagem, 94% afirmam dispor de iluminação pública, e assim vai. O que não é bom é 4,8% afirmam dispor de placa de energia solar no domicílio, porque é uma energia alternativa. A rua arborizada, 42%, então isso afeta o calor ambiental, né? A ilha de calor, em muitos casos, como aqui em Águas Claras, não é? 36% dispõe de parques e jardins, coisa que precisa ser aumentada, já que é uma cidade foi traçada para ter esses aspectos da vivência cotidiana, não é? 42% usa o automóvel para trabalhar, e aí vai. São dados da pesquisa distrital de amostra por domicílio da Codeplan, que se concluiu em 2015 e 2006. Aliás, está no portal da Codeplan esses dados da PEDAD de cada uma das cidades das RAs de Brasília, das 31. Quem quiser ver como é que são esses aspectos, aqui é uma média geral da cidade, mas tem, de cada uma das RAs tem esses mesmos aspectos levantados. Cada uma das cidades satélites, que eu ainda chamo assim, apesar de o professor Cristóvão, quando o governador proibiu, porque diziam mais cidade e menos satélite. Só que ninguém sabe que um dicionário de geografia, História do Instituto Pan-Americano de Geografia e História diz que cidade satélite é aquela que tem uma relativa autonomia em relação ao centro, como Taguatinga, Duque Bandeirante, Gama, Sobradinho. Outras não tem tanto, mas elas são realmente cidades sem as quais Brasília não funciona. E lá vivem mais de 90% da população, com apenas 53% dos empregos, segundo a PEDAD. Para os municípios mais cercanos à nossa metrópole, Brasília, nós temos esses dados também. Eu falo assim, as 9 cidades que são limítrofes físicas com Brasília, nós temos esses dados também? Ou não? Só fala assim, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, a Cidade Ocidental, Lusiânia, Formosa, que são os 9 municípios que cercam o quadrilátero, e a cidade de Cabeceira Grande. Nós temos esses dados? Sim, senhor, temos. E o seguinte, eu quero ressaltar que quando classificamos na UNB a área metropolitana de Brasília, nós escolhemos 11 municípios, depois ampliamos para mais 12 lá na Codeplan. Temos Lusiânia e Alexandria, que não são contíguas, quer dizer, coladas ao DF. Então, geograficamente, os outros 10 municípios têm, inclusive Cristalina, ele tem um ramo municipal agrário, rural, né, que chega até o Distrito Federal. Então, aqui eu pergunto que cidade que metrópole nós queremos, não é? Porque eu também pertenço ao núcleo do futuro, que acabou de ser citado pelo professor Isaac, que é Brasília 2022, que Brasil nós queremos. Então, que metrópole nós desejamos? Que o cidadão comum deseja? Como será o DF em 2030, com sua área metropolitana mais aumentada ainda? O que pensa um magistrado? Os professores debatem com seus alunos o futuro que os espera? Teremos água no período de estiagem? Apesar da Corumbá 4 estar chegando aqui com a sua água, já é uma água que tem que ser muito tratada, porque todos os rios do DF desaguam em Corumbá e já poluíram, porque fizeram também sítios ao redor da barragem de Corumbá 4. Então, temos um problema de água sim, não é? Temos que usar a água do Lago Paranoá, ele tem um problema de poluição também.
o bioma substituirá em 2060, porque tem gente estudando Brasília já em 2100. Eu fico mais contente de chamar Brasília para 2020, 2030, no máximo, que é onde, digamos, eu costumo dizer que meu braço alcança. A desigualdade social... O braço vai alcançar muito mais, professor. A desigualdade social vai se reduzir, é o menos o que eu desejo, não é? Reduzir esse fosso, porque na PED, o Diese classificou Brasília em 4 etapas. O plano piloto, Lagos Norte e Lagos Sul, e o Cruzeiro como a parte mais aquinhoada, o plano piloto com salários elevados. Em segundo patamar, outras cidades, me dê mais 2 minutos. Que teve intervenção, então vou falar sobre essa desigualdade que existe, porque tem cidades RAs mais distantes que têm 3 vezes mais desempregados do que o plano piloto, por exemplo, né? Que seria Varjão, seria Ceilândia, né? Aquelas favelas que lá existem, né? Pôr do Sol e Sol Nascente. Que reforma nós vamos exigir para melhorar essa qualidade de vida? As mudanças, as transformações no território do DF, como o uso da terra, né? Não é o uso do solo, como se costuma dizer. Solo é o agrário, também tem um uso interessante aqui, né? Você tem o horizonte A, B e C do solo, enquanto a terra se mede em metros quadrados, quilômetros quadrados. Quem é que compra solo? Ninguém compra solo. E aqui nós temos a Terra Cap, que mostra que você tem uso da terra importante. Moradia, mobilidade, saúde pública, educação, tudo isso, como é que fica daqui mais uns anos? E é por isso, então, que a título de condução eu tenho uma conclusão. A expansão urbana vai continuar, vai poder reduzir a qualidade de vida. Nós temos que conter essa periferização, as distâncias por causa dos custos, aumentar a escolaridade, temos que diminuir essa má distribuição da renda e de benefícios sociais, infraestruturas são insuficientes, água, energia e recursos escassos para você ampliar para um outro patamar, por exemplo, industrial, aqui ou na coroa metropolitana. Temos uma centralização excessiva de atividades, não é? Que é lucrativo para a empresa, mas não para quem trabalha. Falta de oportunidade de interveniente fora aqui na rede, né, que eu falei pouco porque ela às vezes fica muito distante, né, 300 quilômetros, e olhando o futuro, mudar esse quadro. Enfim, fiz o real, mas ele é um tanto pessimista para que teremos mais qualidade de vida no futuro. E para o debate, que metrópoles nós queremos? Obrigado. Eu quero cumprimentar